Pega isso aqui, por favor, gente. Irmãos, vamos abrir a palavra lá em Efésios. Se puder deixar bem para lá, para não derrubar depois. Efésios, capítulo 5. Estava orando com a minha querida esposa, quinta-feira à tarde, e esse sermão Deus me deu naquela oração. Fui fazer o resto das coisas que tinha que fazer à tarde, à noite, passei a noite escrevendo esse sermão que eu vou pregar para você. Foi um sermão dado no momento de oração com a minha querida esposa. Efésios, capítulo 4. Quero convidar vocês a colocar de pé. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler um só versículo deste capítulo. Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Efésios 4, 30. Eu vou ler uma vez, você segunda vez, todos nós a terceira. Diz assim a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todos mais uma vez. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Oremos. Senhor, nós te bendizemos nesta noite, porque Tu és bom, ó Deus, e a Tua misericórdia dura para sempre. Te damos graças, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua compaixão, pela graça preciosa e bendita que nos dás na pessoa do Teu Filho. Te agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Te agradecemos porque nunca ninguém nos amou como Ele. E te agradecemos porque esse amor dele é perseverante e independente de nós. Ó Deus, porque há momentos nos quais o Senhor nos leva a reagir com amor, gratidão e louvor a Ti. Mas há momentos nos quais em nossa vida nós entristecemos o Teu Espírito, ferimos a Tua santidade, ó Deus, e não damos glória ao Teu nome. E independente disso, Jesus continua nos amando. Tem misericórdia de nós, Pai, nesta noite. Perdoa os nossos pecados. Espírito Santo do Senhor, perdão, porque todos nós que estamos aqui, certamente muitas vezes, inúmeras vezes de nossa vida, já entristecemos Teu coração. E nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, pedimos-Te perdão, para que não venhamos a entristecer Teu coração, ouvindo essa mensagem de maneira frívola, ouvindo, achando que nós somos os reis da cocada preta e somos melhores do que a palavra. Ó Deus, quebra o espírito soberbo nessa noite em nome de Jesus. Quebra o coração duro em nome de Jesus. E dá humildade, ó Deus, a todo o Teu povo diante da Tua palavra. Exalta o nome do Cordeiro aqui, Deus, e fala com poder aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu quero pedir mais retorno, por favor, mesmo. Mais retorno. O microfone está baixo para mim, para eu não gritar mais. É um pouquinho mais alto, por favor. Para eu não ficar pedindo durante o sermão. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, é horrível quando nós entristecemos uma pessoa a qual amamos. Eu me lembro, na minha adolescência, saí da minha cidade, fiz o primeiro ano até a oitava série para Paracatu, Minas Gerais, e infelizmente eu nunca tinha estudado, sempre passei de ano sem ter estudado de jeito nenhum. Mas eu cheguei aqui em Brasília e fui para o colégio do setor oeste, lá onde estavam muitos aqui. E lá era diferente. Eu cheguei no começo e não estudava, já fazia antes. E aí no final do ano eu fiquei de recuperação em 3 matérias. Foi terrível. Não fui bom exemplo nisso não, viu? Não diga ao adolescente, o pastor também fez isso, mas isso é pecado, tá certo não. E aí é o seguinte, eu fiquei de recuperação em 3 matérias. E o meu pai era extremamente rígido. Se ele visse uma nota vermelha no boletim, eu estava perdido. Podia subir de casa a tarde inteira, porque a coisa ficava feia do meu lado. Né? Era bravo, e estava certo. Mas naquele ano eu fiquei de recuperação em 3 matérias.
E eu me lembro que eu liguei tudo envergonhado para meu pai, para falar: pai, eu fiquei de recuperação em 3 matérias. O meu pai virou assim: filho, não tem problema não. Você estudou numa escola do interior que não era tão forte como essa. Se você reprovar, não tem problema não. Eu vou ficar muito triste, mas não tem problema não. Na hora que eu desliguei aquele telefone, eu falei: Deus, eu preciso tomar vergonha na cara. Eu não posso entristecer o coração do meu pai. E foi a primeira vez que eu estudei cedo, de tarde, de noite, de madrugada, cedo, de tarde, de noite, de madrugada. E eu passei, irmãos, glória a Deus. Porque eu não queria entristecer o coração do meu pai. É ruim entristecer o coração do pai, entristecer o coração da mãe. Mas pior ainda, amados irmãos, é quando nós ofendemos, afligimos e entristecemos o coração do grande Deus, do Senhor dos Senhores, do Espírito do Trino Deus, que habita em nossos corações. Entristecer o pai e a mãe nunca é bom. Entristecer a mulher da vida é horrível. Entristecer as pessoas que amamos é algo certamente muito triste. Mas entristecer o coração de Deus é algo que aperta a nossa alma. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguma vez pecar na sua vida, fazer besteira e chegar dentro do seu quarto e disparar a chorar porque você soube que entristeceu o coração de Deus. Eu já passei por isso e nunca mais quero passar por isso na minha vida, em nome de Jesus. Nesse texto que lemos, Deus usa o apóstolo Paulo para escrever essa carta preciosa aos Efésios. Essa carta que nos mostra nos 3 primeiros capítulos qual é o fundamento da igreja, como é que a igreja nasce, que ela deve ser. E dos 3 capítulos em diante ele mostra o que a igreja deve fazer, no capítulo 4, 5 e 6. E dentro do que a igreja deve fazer, o imperativo do nosso texto diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Há um imperativo aqui: não entristeça o Espírito de Deus. Não é que você tem poder para deixar o Espírito Santo nunca dizer: ele esqueceu de mim. Não é isso não, queridão. A palavra usada no grego aqui para entristecer é justamente ofender, é afligir, é desrespeitar aquele que te ama tanto, que trouxe Jesus para o seu coração e habita dentro de você. Então o tema da mensagem, a mensagem que Deus tem para você nessa noite, crente que está aqui na igreja presbiteriana glória a Deus, é a seguinte: não entristeça o Espírito de Deus. E talvez você vai me perguntar: Isabel está nessa fase lá em casa, tudo é pai. Pai, por quê? Eu falo: por que nada, menino? É assim, pronto. Eu explico muitas vezes, estou brincando. Por que não entristecer o Espírito de Deus? A ordem é: não entristeça o Espírito de Deus. E a pergunta é então: por que não entristecer o Espírito de Deus? Em primeiro lugar, porque isso é um pecado comunitário. Por que não entristecer o Espírito? Porque é um pecado comunitário. Repita comigo: porque é um pecado comunitário. Meu Deus, que desânimo, misericórdia. Vamos lá então, vamos ler aqui, olha aqui que diz aí: e não entristeçais o Espírito de Deus. O texto, amados irmãos, é o imperativo, o verbo entristeçais. E ele está no singular? Não, ele está no... Qual é a pessoa do plural na qual ele está? Vós. Não entristeçais. É um pecado cometido pela igreja. Você pensa que esse pecado se dá só no íntimo, na sua relação pessoal com o Espírito Santo. Claro que acontece isso, porque o Espírito sonda o seu coração e sabe tudo que vai na sua mente. Ele é um pecado relacional, logicamente, porque ofende o Espírito. Mas preste atenção, ele é um pecado comunitário. Por isso que ele é um pecado relacional. Porque ele diz que esse pecado nós cometemos no plural, juntos, como igreja de Cristo. Não entristeça o Espírito, porque esse é um pecado comunitário.
É um pecado que mancha a sua vida individualmente falando, mas mancha a vida de toda a noiva de Cristo. E se você não tiver a sua Bíblia aberta, você vai entender porque ele é comunitário. O contexto grita com respeito a isso. Preste atenção nos pecados que ele condena quando fala de entristecer o Espírito. No versículo 25 ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso é num contexto de comunidade. Ele não está falando de mentir para Deus, nem de mentir para si mesmo. Ele diz, não fale a mentira com o seu irmão. Abandone a mentira. Fale a verdade. E ele diz, por que você tem que falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos um só corpo. Nós somos uma família. Quando você mente contra o seu irmão, contra a sua mãe, contra o seu amigo, quando você mente para o pastor da igreja, você não está mentindo só para mim. Você está pecando contra o corpo de Cristo. Você não está falando a verdade que pertence àquele que é a própria verdade. Mas você está falando a mentira, demonstrando viver como um filho do pai da mentira, que é o diabo. Mas ele vai falando que é um pecado comunitário porque se dá no contexto de corpo. E ele diz no 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Deus é um Deus de ira. Quando você vê uma coisa errada, a Bíblia não diz que você tem que ficar satisfeito. Mas a Bíblia diz lá em Tiago que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então quando você ficar chateado com alguma coisa, isso não te dá o direito de dar um tapa na cara do seu irmão. Pá, seu pegador! Pode até ficar indignado, mas não é desculpa para pecar. Não dê lugar ao diabo. Tem gente que vê o outro fazer uma coisa errada e fica com tanta raiva que faz algo 1000 vezes mais errado com o outro que fez uma coisa errada. E aí fere o corpo e dá lugar ao diabo para atuar na sua vida, na vida do irmão, na vida da igreja. Preste atenção, entristecer o Espírito é um pecado comunitário. Tem a ver com a sua ira para com o próximo, tem a ver com a verdade que você fala com o próximo, mas tem a ver, querido, também com você não somente não dar lugar ao diabo, mas também você usar as suas mãos para abençoar o outro. Olha para você ver o que diz o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O cara roubava, era ladrão. Certo? Roubava da propriedade alheia, roubava intelectualmente falando, roubava com as suas mãos. Mas de repente Cristo entra na vida, agora pare de roubar o próximo. Trabalhe com as suas próprias mãos. Isso é dignidade. Mas não trabalhe pensando só em você. Trabalhe e ainda ajude o necessitado. Veja bem que é um contexto relacional. É um contexto de corpo. Por isso, querido, que entristecer o Espírito é falar mentira para o seu irmão, não dizer a verdade, é ir a ponto de dar lugar ao diabo e querer exercer sobre ele a ira de Deus, o que não te pertence, é roubar do irmão aquilo que não é teu, aquilo que é dele, e não trabalhar e nem querer abençoar aquele que necessita de você. Entristecer o Espírito é um pecado comunitário. E Paulo continua dizendo para nós, inclusive por meio da maneira que falamos. Ele fala das nossas atitudes, mas também das nossas palavras. Versículo 29, leiam todos comigo o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça. Sabe o que significa torpe aqui? Algo corrompido, algo deteriorado, algo depravado. Não saia da sua boca palavra torpe, mas que saia da sua boca aquela que for boa para edificação, aquela que abençoa o outro, e aquela que for conforme a necessidade. Se não tiver necessidade de falar, cale-se. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Está numa roda assim, o cara calado, começa a falar assim, aquele cara é intelectual, vai ver, não sabe nada, mas pelo menos ele calou a boca. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. E aí a Bíblia diz assim, que a sua palavra transmita graça aos que ouvem. Queridão, presta atenção aqui. Quando você fala, as suas palavras abençoam. Quando você está numa roda, numa conversa, o povo sabe que você vai abrir a boca, pode parar tudo que fulano vai falar. Meu coração vai ser abençoado. Eu vou ser edificado. A paz do Senhor vai habitar em mim agora. A graça de Deus vai chegar no meu coração através das palavras deste irmão. Ou as suas palavras são só de difamação, de reclamação, de murmuração, de mexerico,
para denegrir o outro. Preste atenção, querido. Entristecer o espírito é um pecado que se dá no corpo. É através das suas palavras. Quando você destrói o seu irmão com as palavras. Quando você acaba com a imagem dele sem lhe dar direito à defesa. Quando você o difama. Quando a sua palavra é torpe. Quando você fala sem necessidade. Quando a sua palavra não edifica e não abençoa. Você está entristecendo o Espírito de Deus. Você está ferindo a unidade do Espírito. Nesse capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Quem criou a unidade da igreja não foi o pastor Roster, não é o conselho, é o Espírito Santo. E eu tenho que me esforçar com diligência, de maneira transpiradora, para preservar a unidade do Espírito. Porque se eu quebrar a unidade do corpo, eu estou ofendendo antes de tudo o Espírito, que é o próprio Deus. E aí Paulo fala no versículo 31, vamos ler comigo, olha aí. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Vem cá, se nós passarmos aqui nesse telão um filme da sua vida, férias com a sua esposa, como é que vai ser o filho? Oi, docinho. Oi, fofura, você e seus filhos, você é lindo e maravilhosa. O cara leva um bombom, leva uma flor, vai ser só isso que vai fazer. Você acha, você é uma bênção. Não é verdade? É? Você não vai dizer, mulher, por que você não pegou aquela barra? Esse homem não serve para nada, se não fizer as coisas direitas, não vai nada. Será que vai ser assim? Aqui diz o texto, está longe de você, longe, querido, longe, longe. Já ouviu falar que eu não gosto do capeta, porque ele é lá dentro, é lá longe, entendeu? É desse jeito, longe de você. Amargura, guardar amargura no coração, cólera, ira demais, gritaria, blasfêmia, toda malícia, isso não é de Deus, irmão, não é de Deus. É por isso que nós temos que amar o próximo e preservar a unidade do corpo. E aí Paulo diz no versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos. Ô meu irmão, atue com bondade com o seu irmão. Jesus disse assim, ó, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também com eles. Você está atuando com seus irmãos do jeito que você gostaria que eles atuassem com você? Seja mais benigno, meu irmão. Tenha misericórdia. Se todo mundo for te tratar nesse pedantismo que você trata os outros, você está perdido. Se Deus for te tratar desse jeito, você acabou, cara. Você não é isso tudo que você acha, não é? Fazer que nem um colega aí que eu fiquei sabendo, que chegou para o outro e falou assim, rapaz, o meu pecado é o orgulho. Ele falou assim, não se preocupa não, você não tem tanta coisa que te orgulhar assim, não. Você não estudou. Você não estudou para ficar cegando. Tá bom? Antes, sede uns para com os outros, seja mais benigno. Você não estuda não. Compassivo, né? Perdoador, né? Perdoando uns aos outros, sabe por quê? Porque Deus também em Cristo perdoou você, querida. Mesmo você não sendo isso tudo, Deus te perdoou. Né? E aí ele vai falando, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imite o seu Senhor, ande como um filho amado. E saiba que Cristo deu a vida na cruz por amor de você. E nunca ninguém te amou como Salvador. Ele morreu naquela cruz para pagar os teus pecados. E se Ele te amou tanto assim, esteja você disposto a dar a vida por amor do seu irmão. E caminhar a segunda milha, a sua vida vai ser uma oferta com um aroma suave às narinas de Deus. Deus vai se alegrar com o seu amor ao próximo, com o seu cuidado com o seu irmão, com o seu zelo pela vida piedosa e comunitária do corpo de Cristo. Então você entendeu em todo esse contexto, querido, comigo nessa noite, que você não deve entristecer o Espírito, porque isso é um pecado comunitário. É um pecado contra a igreja, contra o corpo, contra o Espírito, contra o seu irmão. É um pecado contra a santidade de Deus. Então, querido, vamos amar mais os nossos irmãos. Vamos orar pelos nossos irmãos. Você lembra que no fim do ano eu fiz uma proposta? Muitos vão dizer, pastor, eu não estava aqui, estava no ano novo com a minha família. Mas eu falei assim, faça um projeto. Resolva convidar um irmão para jantar na sua casa, um irmão cada 2 meses. Maneira de demonstrar amor. Seja prático para demonstrar amor. Cada 2 meses eu vou chamar a família para jantar lá em casa. Faça isso. Se não dá para jantar lá em casa, cada 2 meses eu vou pagar um jantar, um almoço, um restaurante para alguém. Faça isso, meu irmão. Vai ser bênção para você. Você vai estar amando o seu próximo, cuidando dele. Isso é algo pequeno, nós podemos fazer muitas coisas mais. Mas não entristeça o Espírito, irmão.
Tome cuidado. Segura essa língua malvada dentro da sua boca. Para de falar mal dos outros, pecador. Em nome de Jesus. Entregue tudo ao Senhor. E ame mais a igreja, ame mais os seus irmãos. E agradeça a Deus porque você faz parte de uma família preciosa, que é a família do seu Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida por você, por isso você está aqui. E Ele deu a vida por esses seus irmãos que estão do seu lado. Então os ame porque Cristo os amou. Então preste atenção, não entristeça o Espírito, porque isso é um pecado comunitário. Mas por que não entristecer o Espírito, querido? O texto diz, porque é um pecado comunitário. Mas por que não entristecer o Espírito, reverendo? Por causa da identidade dele. Por que não entristecer o Espírito? Por causa da identidade dele. Igreja cheia de vida. Por que não entristecer o Espírito? Glória a Deus. Olha aí, vamos ler até o nome de Deus no versículo. Vamos lá? 1, 2, 3, todo mundo comigo. E não entristeçais o Espírito de... Ele é o Espírito de Deus. Alguns manuscritos antigos tão bons como esse dizem que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo? Primeira coisa, ele não é uma energia, como alguns hereges dizem por aí. Ele não é algo assim que toca em você, mas não. Ele é uma pessoa, porque ele se entristece, ele sofre. Se ele é uma pessoa, ele é alguém com quem você pode se relacionar. Em João 3,8, Jesus falando sobre ele, diz que o vento sopra de onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele tem vontade soberana. Ele é pessoa. Mas além disso diz o texto que ele é o Espírito Santo. Isso significa, querido, que nele não há sombra de variação nem mudança. Ele não é pecador. Ele não tem erro. Ele não é como você. Ele não se deixa enganar pelo diabo. Ele não se deixa seduzir pelo coração pecaminoso. Ele não é levado pelas filosofias deste mundo. Ele é santo, ele é perfeito, ele é puríssimo, ele é separado, diferente de tudo que existe. E nele não há pecado algum. Ele é o santo, Senhor. Mas diz o texto que ele é o Espírito de Deus. Ele é o próprio Deus, querido. Ele é o Espírito de Deus. A teologia vem nos dizer que ele procede do Pai e procede do Filho. Jesus, quando vai subir aos céus, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Então o Pai envia o Consolador. Mas Jesus diz também: eu também vos enviarei o Consolador. Porque se eu não for o Consolador, não virá. Então o Pai envia o Consolador e o Filho também envia. E esse Espírito é aquele que está lá em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Já estava na criação. Querido, o Espírito Santo, ele é enviado do Pai, ele é enviado do Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. Oh, meus queridos, se ele tem essa identidade tão preciosa, ele é uma pessoa, ele é santo, e ele é o próprio Deus, enviado pelo Pai e pelo Filho, como é que você loucamente quererá entristecê-lo? Como você, atuando tão loucamente, vive como se essa pessoa, mais do que maravilhosa, não existisse? Como você o ignora todos os dias da sua vida, quando nem sequer dirige a ele a sua oração, quando nem se preocupa se a sua vida, se as suas palavras, se os seus pensamentos, se os filmes que você assiste, se as palavras que você fala, se as coisas que você lê, estão glorificando e agradando essa pessoa mais do que maravilhosa. A Bíblia diz que se você é cristão, você é um templo, e quem habita em você é o Espírito Santo. Você tem deixado o templo limpo. O templo está cheio do Espírito. Oh, querido, não entristeça o Espírito por causa da sua identidade. Ele é Deus mais do que maravilhoso. Ele é Deus conosco, que habita em nosso coração. Ele é Deus que trouxe Cristo para dentro de nós. Ele é aquele que nos deu nova vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele veio então, semeou a nova vida em nós.
trouxe a palavra, nos deu a fé, nos mostrou Jesus, e nós amamos o Cordeiro só por causa da obra do Espírito. É uma pessoa preciosa demais. Se ele é tão valoroso, tão precioso, por que você o tem entristecido de maneira tão descarada? Querido, é triste. Imagine comigo, meu querido, que você está num lugar onde há 40 graus abaixo do zero, 50 graus Celsius abaixo do zero, e você não tem agasalho algum, e você já está ali vendo a hipotermia começando a dominar o seu corpo, e você sabe que o que te espera é a morte. Gélido, você já treme, seus lábios, seus ossos doem, a situação é terrível, e você sabe que já não há esperança para você. De repente, então, alguém vem e acende uma fogueira poderosa ao seu lado, e perto daquele fogo, colocando as suas mãos, você é aquecido, é renovado, é revitalizado. Você deixaria alguém apagar essa fogueira? Você apagaria essa fogueira? Apagar essa fogueira é sinônimo de morte. Querido, pois a Bíblia nos ensina, tal como você viu no filme As Crônicas de Nárnia, que este mundo é um mundo congelado pela maldade de Satanás, pela filosofia terrível do mundo e pela dureza dos corações pecaminosos. Estão todos congelando-se, estremecidos e mortos, porque não podem sobreviver a terrível frio como esse. Então Deus, por amor, vem e acende uma grande fogueira no seu coração. E essa fogueira que arde com poder por causa do Evangelho se chama Espírito Santo. Amém. E a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Mas você é louco e quer morrer congelado. Você está apagando essa pessoa. Presta atenção, querido. O Espírito é Deus. Ele é o fogo que traz o Evangelho para o nosso coração. Ele é Deus presente conosco. Ó, irmão, que pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. Eu não posso pregar sem Ele. Nada aconteceria nessa igreja sem Ele. Ninguém pode se converter sem Ele. Não há nada de especial nesse mundo sem a sua ação. Ó, querido, se o Espírito é tão maravilhoso, por que você não o ama mais? Por que você não clama a Ele que fale com você quando você lê as Escrituras? Por que você na sua oração não diz: ó Deus, que o Divino Espírito venha me ensinar a Tua palavra? Ó Deus, que o Teu Espírito me use para ganhar almas. Ó Deus, que o Teu Espírito santifique a minha vida. Meu querido, não entristeça o Espírito, porque Ele é o próprio Deus. Ele é mais que maravilhoso, e sem Ele você está perdido. Sem Ele a igreja acaba. Sem Ele não sobra ninguém. Então, queridos, amemos o Espírito Santo. Zelemos por sua santidade em nossa vida. E queiramos amá-lo e agradá-lo. Tal como você quer agradar a mulher da sua vida, mais do que isso, queira agradar o Espírito Santo. Eu preciso agradar o Espírito Santo mais do que eu quero agradar a minha querida esposa. Todos nós precisamos. Porque Ele é a pessoa mais que maravilhosa que está na nossa vida. E trouxe Jesus para os nossos corações. Por que não entristecer o Espírito? Por causa da identidade dele. Você já tinha parado de pensar que essa pessoa tão importante está com você hoje aqui, habita no seu coração e quer te encher de amor por Jesus hoje, aquecer a sua vida e transformar todo o seu ser? Não entristeça o Espírito de Deus. Você tem entristecido? Mas talvez você me pergunte mais uma vez: pastor, tudo bem, mas existe mais alguma razão pela qual eu não devo entristecer o Espírito Santo? Por que não entristecer o Espírito? Porque o pecado comunitário, por causa da identidade dele. Mas por que não entristecer o Espírito? Por causa da sua função. Por que não entristecer o Espírito? Por causa da sua função. Por que não entristecer o Espírito? Por causa da sua função. Vamos lá falar comigo?
por causa da sua função. Vamos ler o versículo? E não entristeçais no qual foste selados para o dia da redenção. O texto diz que o Espírito Santo é o céu. E aqui tem uma geração que já não escreve mais carta, né? Tem a geração do e-mail. Mas quando eu era jovem, mais jovem, Jeff, se puder ajudar o rapaz aqui, ajuda aqui, fazendo um favor em nome de Jesus. Tá bom? Jeff aqui te ajuda, queridão, se precisar de ajuda. Tá bom? Tá bom? Presta atenção aqui na mensagem, você. Fica aqui. Olha para mim. Você foi selado para o dia da redenção. Se você tem Cristo no seu coração, vai com Deus. Deus te abençoe, rapaz. Que Jesus vá do seu coração. Vai lá, Deus abençoe. Vai na paz. Deus abençoe. Querido, o Espírito de Cristo é o selo do seu coração. Nos dias antigos, você já viu esse filme? Quando o rei quer mandar um grande documento muito importante, então ele manda o seu secretário redigir o documento. Então, alguém vem e derrete aquela vela de parafina vermelha e ele coloca ali com o anel o seu selo. E quando então está ali a assinatura e o brasão do rei com o seu anel, você sabe que aquele documento é mandado pelo rei Henrique VIII da Inglaterra. Porque lá está o seu brasão e o seu selo. E o texto diz para nós que o Espírito Santo é o brasão de Deus na nossa vida. E é o selo de Deus no nosso coração. Uma outra tradução bem plausível seria: não entristeçais o Espírito de Deus com o qual fostes selados. A preposição do grego pode ser traduzida assim: fostes selados. Então, meu querido, você tem um selo dentro de você. Se você tem Jesus no seu coração, o selo de Deus na sua vida é o Espírito Santo. Mas selado para quê? Porque o texto diz que há um dia da redenção. Selados para o dia da redenção, para o dia do resgate total. Ó querido, quem creu em Cristo Jesus já tem o Espírito no seu coração. Mas o seu corpo será transformado em glória somente no dia em que Jesus Cristo vier nos céus para nos buscar. E a Bíblia diz que haverá céu e inferno. E a Bíblia diz que nesse dia em que Jesus vier em glória, virão os anjos de Deus e separarão os pecadores uns dos outros. Alguns pecadores serão separados para ser lançados no fogo eterno. E outros serão separados para estar com Deus na eternidade. E os pecadores que não serão lançados no fogo são aqueles que têm o selo. Os anjos vão chegar, vão olhar e vão falar: esse tem o selo, esse não tem o selo, esse tem o selo, esse não tem o selo, esse tem o selo, esse não tem o selo. Você tem o selo? No dia que os anjos vierem na glória para separar, eu sinto muito, querido, em pensar que alguns daqui não têm o selo e serão lançados no fogo e na fornalha ardente. Você precisa do selo. E a função do Espírito é selar você, é selar a mim, é ser a marca e a garantia de que nós somos de Jesus e pertencemos ao Senhor. Certa vez Jesus contou uma história dizendo o seguinte: certo homem tinha um campo e lançou naquele campo suas sementes. E de repente então, quando todos os seus homens estão dormindo, a Bíblia nos conta que vem o inimigo e lança a semente de joio ruim naquele campo de trigo. E de repente então a Bíblia nos conta a história que começam a crescer o trigo e o joio juntos. O joio é uma semente ruim, falsificada, não é trigo. Então os homens que trabalham para aquele grande plantador dizem a ele: Senhor, há uma semente ruim junto com a semente boa, o Senhor nos permite agora arrancar o joio? E o Senhor diz: não arranquem para não prejudicar o trigo junto com o joio. Deixe que no dia da colheita os ceifeiros virão. Então eu vou mandar recolher o joio, amarrá-los e lançarei o joio na fogueira. E o trigo irá para o meu celeiro. Então os discípulos entrando dentro de casa falam: Senhor, o que significa essa história? O que significa isso? Jesus diz o seguinte: o campo é o mundo. O semeador, o dono do campo é Deus, é o Filho do homem, é o próprio Jesus. A semente boa são os filhos de Deus. Os joios são os filhos do mundo. E o próprio semeador ruim é Satanás. E aqueles que vão fazer a colheita são os anjos de Deus. No último dia, eles vão recolher os joios do mundo inteiro e jogarão aqueles homens maus sem Cristo Jesus no fogo do inferno. E os cristãos, os justos,
resplandecerão como a luz da aurora no reino de meu Pai. No dia que os anjos de Jesus aparecerem, queridos, e começarem a se separar um do outro, em que grupo você vai estar? Você só vai para o celeiro. Você só vai ter a glória de Jesus brilhando na sua vida se você tiver o céu. Se você tiver o Espírito. Você quer ir para a fogueira? Ou você quer ir para o celeiro? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir, meu irmão? Diga, eu quero ir para a fogueira. Diga aí. Você quer ir? É? Diga não, irmão. Diga assim, eu quero ir para o celeiro. Diga aí. Por que você quer ir para o celeiro? Porque lá você vai estar com Cristo Jesus. O Senhor vai morar no céu. Já está louvando aqui. Maravilhoso. Então, querido, o negócio é o seguinte: para ir para o celeiro você tem que ter o Espírito Santo. Como é que eu vou ter o Espírito Santo no dia da redenção? Você vai ter morando no seu coração. Se você hoje se arrepende da sua vida de pecado. Se você se arrepende dessa vida terrível de ofender a Deus que você tem tido. Se você se arrepende do seu egocentrismo, da sua vida de ofensa ao outro, e de achar que você é a razão de existir no mundo, de achar que você é o centro de toda a existência, de achar que Deus tem que viver para satisfazer aquilo que você quer, e não você viver para fazer a vontade de Deus. Você precisa se arrepender dessa vida de pecado, querido, e desse jeito orgulhoso e terrível com o qual você tem vivido. Você tem que entender que se você não crê em Cristo Jesus, o que te espera é a ira de Deus. E você precisa entender claramente que o único caminho que Deus preparou para te levar para o céu se chama Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. A Bíblia diz que se você crer nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é o Espírito Santo. Você precisa nessa noite, querido, dizer a Deus: Deus, perdoe-me dos meus pecados. Eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu me submeto ao seu senhorio, quero viver com Ele, entrego-lhe hoje meu coração pela graça de Jesus. E aí você vai ter o seu. E aí, no dia em que a trombeta soar, e os anjos vierem, e eles olharem nos seus olhos, e eles vão dizer: esse não, esse tem o selo, vai para o céu. Esse vai para a presença do Senhor. Pela graça de Jesus, eu vou para o celeiro. Você para onde vai? Não entristeça o Espírito. Ao ouvir essa mensagem, quero te perguntar sinceramente: você tem entristecido o Espírito Santo? Você vive ofendendo a Deus e difamando o seu próximo? Você não demonstra amor algum para com seus irmãos? Você não tem reverência alguma para com o Senhor, para com a sua santidade e para com a sua grandeza? Irmãos, eu fico assustado quando vejo alguns crentes de hoje viverem de uma maneira tão frívola. Eles não choram em nenhum momento pelos seus pecados. Eles só ficam vai queimar no inferno dizendo Não há quebrantamento, não há espírito de humilhação, não há vergonha pelos seus pecados, não há temor pela grandiosidade e santidade de Deus, porque não existe o selo no coração. Você pode ser presbiteriano de milésima geração, se você não tem o selo, você está perdido. Nessa noite, querido, se arrependa dos seus pecados, revise o seu coração. Se você tem entristecido o Espírito, peça perdão ao Senhor. Clame por misericórdia a Deus. E diga: Deus, me dá a graça de viver cheio do Espírito, cheio da unção, cheio do poder, cheio do céu, cheio do Evangelho. E que a minha vida reflita a glória de Cristo Jesus. Que eu seja uma bênção onde eu estiver. Que as pessoas possam dizer de mim: eis aí está um homem, uma mulher, cheios do Espírito Santo. Que Deus te encha do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite.